E aí pessoal, tudo beleza? Tudo jóia? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Espero que surja alguma oportunidade para nós aqui, para a gente fazer alguma entrada aqui, para vocês entenderem essa dinâmica dos preços. O que o preço é capaz de fazer ou como ele se mantém numa região. Está existindo uma consolidação aqui, mas eu ainda acredito nessa subida. E depois eu falo para vocês o porquê que eu acredito nessa subida. Antes que o gráfico faça aí o que ele nos mostrou que ele vai fazer, queria dizer para vocês que aqui no YouTube eu trago dicas preciosas, né, para desenvolver a sua mente como um trader, como um trader profissional. Então aqui eu trago dicas aqui, não tem como eu explanar um conteúdo maciço, profundo, sobre a técnica a fundo da análise gráfica, porque a gente teria que ter um acompanhamento metodológico para isso. Porém, nas aulas que eu trago aqui, eu trago com uma metodologia, trazendo dicas valiosas e práticas. Por exemplo, quem está no treinamento fechado mesmo, sabe que lá no treinamento fechado eu não fico fazendo várias entradas. Eu explico o porquê da movimentação, eu explico do porquê que acontece tudo, mas eu não fico fazendo várias entradas. Então eles sabem que aqui no YouTube, muito da prática está aqui no YouTube. Muito da prática. Então, quando eles que estão no treinamento fechado chegam e veem o que eu acabei de fazer aqui, na hora eles já se ligam, já sabem o porquê, já sabem o porquê da entrada, já sabem o risco que eu corri, e assim vai caminhando. Mas tem algumas pessoas aqui no YouTube que são muito ingratos, muito ingratos. Tem pessoas que me escrevem e falam assim, você falou aí que ia ensinar análise gráfica e eu não vi nada. Eu não sei se a pessoa não tem conhecimento nenhum, ou se a pessoa, eu não sei de que planeta que ela veio, porque se eu cheguei aqui, fiz essas marcações de canais, fiz um trabalho de movimentação de ondas nessa região, e a pessoa não conseguiu entender que eu trouxe uma explicação de análise gráfica aqui desenhando para ele, eu não sei como que essa pessoa quer aprender, eu não sei. Mas em contrapartida, eu quero agradecer que existem inúmeras pessoas que comentam, que deixam seu agradecimento, que deixam a sua satisfação. Por exemplo, aqui ó, nos comentários, né? Olha aqui, o professor Cadu, quem de fato entender o que você nos passa vai descobrir que na verdade não sabia nada. Eu sou um deles, estou aprendendo muito e clareando tudo. A análise gráfica é vida. Ó, cara, você é muito bom, obrigado pelas aulas. Obrigado, Cadu, aprendendo todos os dias com você, aprendendo muito. Conhecimento de altíssima qualidade que faz toda a diferença. Muito obrigado por esta rica aula ímpar. Então, graças ao bom Deus, olha esse aluno aqui, ó, grande Cadu, de 60 para 400, de 400 para 1517. Estamos juntos, cada dia um aprendizado a mais. Então, eu faço de tudo aqui no YouTube para trazer algo que os ajude, algo que traz um benefício para vocês. Mas é claro que aqui é mais uma questão prática, porque se você quiser caminhar sozinho dentro de uma metodologia lógica, aí eu faço no treinamento fechado, uma questão de meritocracia. Quem quer corre atrás, quem tem interesse de aprender corre atrás. Se não consegue aprender com as aulas aqui do YouTube, o que eu posso oferecer a mais é esse treinamento fechado. E eu vou te falar um negócio para você, hein? Existem inúmeras pessoas que fazem parte. Vê, ó, olha esse testemunho aqui, ó. Pera aí, deixa eu trazer aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó, já fez vários cursos, só que ele não tinha consistência. Olha o que ele me mandou ontem à noite, ó. Ele estava fazendo um teste de um setup que eu passo lá no treinamento. Então no treinamento eu falo sobre análise gráfica, eu falo sobre price action, eu falo sobre fluxo, sobre volume, eu ensino realmente como o gráfico se movimenta, e lá também eu passo alguns setups usando indicadores, vários,
E ele tradou aqui com um setup, ó, que eu deixei lá, e ele, né, ele já está assertivo, né, ele ficou bobo de ver como que funciona. Aí você fala assim, Cadu, por que você não passa aqui no YouTube isso? Ah, porque tem muitas pessoas que chegam aqui no YouTube. Eu quero que você entenda uma coisa, as pessoas que chegam aqui no YouTube não têm a base formada, a mentalidade formada para entender a análise gráfica dessa forma. Então o que vai acontecer? Eles vão querer aplicar de qualquer jeito e não vai sair do lugar, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Então, geralmente quem está lá no grupo fechado é uma pessoa que quer se aprimorar, busca se aprimorar, e mesmo que ela não sabe nada, lá ela consegue aprender de forma correta, porque tem toda uma metodologia de ensino, toda uma metodologia de estudo. Por exemplo, eles que são lá do treinamento fechado já entendem que aqui, ó, um canal estreito de baixa, muito forte, começou a fazer uma correção. E o que aconteceu? Ele demonstrou querer fazer uma reversão. Reverteu o movimento? Não, não reverteu o movimento ainda, porque o movimento vai ser revertido a hora que ele romper esses topos. Então, a hora que ele romper esses topos e começar a fazer esse trabalho aqui, acima dos 50% desse canal, acima dos 50% desse canal aqui, aí eu posso dizer que o movimento de baixa perdeu força e começou a ganhar o que então? O movimento de alta começou a ganhar força. Por enquanto ele é um movimento baixista ainda. Aí você fala assim, pô Cadu, mas ele estando aqui ele é um movimento baixista? Sim, ele é um movimento baixista, porque a força está aqui, ó, está nessa queda. Ele é um movimento baixista. Enquanto ele não ultrapassar esses 50%, ou esse 61,8%, que com certeza é essa região aqui, de 61 a 80% aqui, enquanto ele não ultrapassar essa região aqui, ó, essa estrutura do gráfico, ele vai continuar baixista, ele continua com força de queda. Então isso significa que eu fiz uma entrada aqui contra a tendência, mas dentro de um canal de uma estrutura de alta. Então quando eu falo aqui para vocês aqui do YouTube e também do treinamento fechado, que o pessoal sabe disso, quando eu falo que nós temos que entender a questão do gráfico, nós temos que entender o gráfico, é o primeiro caminho andado. A partir do momento que você entendeu a estrutura, eu falo isso aqui toda aula. Depois da estrutura, aí você vai visualizar as regiões, vai visualizar as tendências. Com esse aprimoramento aqui, ó, entendendo a estrutura, entendendo as regiões, entendendo a tendência, você vai ter um contexto. Que contexto é esse? Para esperar o desfecho do candle e do volume para fazer uma entrada. Ah, Cadu, mas eu não uso volume, eu não consigo usar volume, não tem problema. É apenas um filtro profissional para você fazer suas entradas. Mas se você tiver o conhecimento do volume, há um fechamento de conhecimento. Então a estrutura fecha na região, a região fecha na estrutura e a tendência demonstra o que vai acontecer. E isso está ligado com isso. E aí o que acontece? Aí é a grande mágica da análise gráfica. Existe um fechamento de um contexto. Existe um contexto gráfico acontecendo ali naquela região que faz com que você tenha diminuição dos riscos. O contexto diminui os riscos. Então, o trade bem feito é a diminuição dos riscos. Quando você consegue diminuir os riscos nas suas entradas, você então começa a se tornar um profissional. Tem pessoas que eles têm o conhecimento da análise gráfica, porém eles não sabem diminuir o risco. Cadu, você entrou nessa região aqui, você colocou em risco a sua entrada? Sim, é óbvio. Onde seria a região da minha entrada com menos riscos?
É óbvio que seria nas extremidades desse canal. Porque eu mostro sempre para vocês o trabalho de desenvolver e o que eu desenvolvo lendo o gráfico através da movimentação das suas ondas, e isso é a análise, onde eu vejo toda uma movimentação de canais. E ali, nesse desenvolvimento de canais, eu consigo então entender algumas regiões que faz com que minha assertividade aumente e os meus erros possam diminuir. Agora, não é simplesmente eu chegar aqui e achar que a vida da análise gráfica está fundamentada só nos topos e nos fundos. Não, não é isso. Porque se fosse só topo e só fundo, se fosse só isso, estaria todo mundo rico, todo mundo bem, todo mundo com uma renda extra. E não é assim, porque existe uma movimentação, existe um gráfico vivo. Ontem mesmo, na hora que eu estava conversando com esse amigo, ele falou que ele aprendeu, né, pagou maior nota num curso, ele aprendeu que ao passo que o gráfico chegasse naquela região, então, o candle chegou naquela região lá, podia entrar contrário. Já entrava contrário de qualquer forma. Por quê? O cara se baseava simplesmente na metodologia de topo e fundo. E o que acontecia? O gráfico batia, só que mantinha a estrutura de alta e fazia o rompimento naquela região, e ele nunca tinha êxito. Ele nunca tinha êxito. A partir do momento que ele começa a entender que existe uma movimentação que funciona, uma movimentação que faz com que haja um porquê das coisas. Tem muita gente que fala assim, Cadu, você entrou nessa região porque fez um pavio aqui? Não, eu entrei nessa região porque tem um contexto gráfico. Poderia ter um pavio como esse aqui, ó. Poderia ter um pavio aqui. Depende do contexto gráfico, eu entraria da mesma forma. Poderia ter um pavio gigante que eu entraria da mesma forma. Tem muita gente que me pergunta assim, Cadu, chegou na região, mas você entrou, o candle não mostrou fraqueza. Você chegou aqui, o candle foi e você entrou do mesmo jeito contrário aqui na região. Você nem esperou o candle fazer o quê? A demonstração de uma força de virada de tendência. Não esperei mesmo, por quê? Não precisou, existe um contexto. Cadu, teve uma outra entrada que você só entrou na continuação do movimento. Então quer dizer que você só espera a continuação do movimento para entrar? Não. O trade aconteceu dessa forma porque existe um contexto para isso. Tem gente que pergunta assim, Cadu, você entrou ali, mas existe sombra aqui embaixo, ó, empurrando o candle para cima, existe sombra aqui empurrando o candle para cima e você entrou. Por que você entrou mesmo que tendo força para cima? Eu entrei porque tem um contexto em relação a isso. Tem gente que pergunta assim, Cadu, mas teve sombra superior aqui, o gráfico muito errático, e mesmo assim você entrou nessa região. E por que você entrou nessa região? Porque teve um contexto para isso. Cadu, o gráfico está com muita sombra ali, com muita sombra aqui, com várias sombras aqui, e mesmo assim eu vi que você fez uma entrada. Por que você entrou na continuidade aqui então desse movimento? Porque teve um contexto para isso. O que eu quero que você entenda? Existe um contexto para se fazer uma entrada. Não é simplesmente bateu, voltou. Não é simplesmente linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, porque chegou no grande suporte, porque chegou na grande resistência. Eu falo sempre para vocês, não é o candle que vai mostrar se vai haver um rompimento na região ou não. Quem vai mostrar vai ser a tendência, vai ser o histórico do gráfico chegando naquela região. Como é que ele chegou naquela região? Como é que ele se comportou naquela região? Cadu, então, com tudo essas questões aqui, aí o candle chega dessa forma aqui, ó. Ele chega dessa forma e deixa uma sombra gigante, ou seja, muita força para baixo.
E por que que você entrou comprado aqui nessa região, mesmo ele deixando essa sombra toda aqui de força para baixo? Por que que você entrou comprado aqui? Porque existe um contexto para isso. Não é simplesmente porque teve essa sombra gigante empurrando o preço aqui para baixo que é porque eu tenho que entrar vendido. Não, existe um contexto. Por isso que é importante a abertura do candle, aonde ele foi buscar o preço, aonde ele veio fazer o fechamento e o contexto que está por trás do movimento. Se você não entender o contexto, você não vai entender o porquê das entradas. E isso você só aprende desenvolvendo o quê? Estudos metodológicos de acordo com teorias que realmente funcionam e que faz com que você entenda a movimentação do gráfico. Não vai ser uma aula, 2 aulas que você vai entender isso. Vai ser toda uma metodologia propriamente específica para isso, para estruturação de se trabalhar a opções binárias em si, porque o time de entrada dela é diferente. É isso que vai fazer com que você vai ter todo o entendimento. E isso eu trago no treinamento fechado. Treinamento fechado, porque as pessoas que chegam lá, elas começam realmente a entender e tem base para entender isso. Então aqui no YouTube, eu tenho alunos de tudo quanto é forma. Tem muitos que começam aqui no YouTube gostando e tal, e eu falo para eles, ó, assista aqui as aulas do YouTube ainda, quando você sentir favorável, você vai para o treinamento fechado. E o que acontece? A pessoa chega lá, vai voando, chega voando, chega muito bem, desenvolvendo muito bem seus trades, como esse colega aqui, ó, que já tinha feito alguns cursos, só que não tinha consistência, agora ele tá voando, tá bom? Então, se você quer fazer parte desse treinamento fechado, o link está na descrição. Caso não, continue aqui no YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário, vou continuar trazendo aqui aulas, vou continuar trazendo ensinamentos. Só isso que eu te mostrei graficamente, que se você souber fazer isso e cumprir isso todos os dias, sua assertividade já aumenta monstruosamente. Monstruosamente. É claro que tem tudo um porquê dessas marcações. Só que aí a gente precisaria ter uma metodologia para ensinar isso. Eu ficaria aqui pelo menos 2 horas só falando do porquê dessa linha acima e dessa linha abaixo. Tá bom? Então, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Vou parar por aqui para não ficar muito longo. Dúvidas, direct do Instagram. Lá no canal do Telegram, entra lá, tem um livro gratuito para você baixar, para você aprender sobre padrões de reversão de candle. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!